São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene de Deus, instantemente nós os pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, assim seja. Amém. Santa tarde, irmã Mônica, irmã Adriana, irmão Fernando, irmã Cristina, irmã... Amém, glória a Deus. Uma santa e abençoada tarde para todos vocês, irmã Maria Luísa Guiseline, irmã Eliana Moraes, paz e bem, irmã Cristina Marcelo. Amém, glória a Deus. Muito bom podermos ter esse momento aqui de partilha. É uma bênção, viu, irmã Cristina? Isso é um presente de Deus. Amém. Pois bem, vamos iniciar um momento breve oracional e depois disso eu vou partilhar. A primeira vez que eu vou partilhar aqui esse relato. Já partilhei isso no grupo Regar Letuale, mas agora eu vou partilhar aqui pelo Instagram. Estamos reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, quando uso do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Convido você a repousar a mão no seu coração e invocar a poderosa presença do seu anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Crux sacra sit mihi luxi, non dracon sit mihi duxi, vade retro satana non suade mihi vana, sunt mala quae libas, ipsae venenabilis. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, eu te peço que tu envies o teu divino Espírito Santo nesse momento sobre nós, e te peço, meu Deus, reveste-me de palavras certas, que através desse momento eu possa relatar tudo aquilo com prudência, com discernimento, para a tua honra, tua glória e tua majestade, Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. Estamos e vamos permanecer reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, então vou iniciar aqui esse momento de relato, onde se deu num processo ali por volta de 2012, final de 2012 a começo de 2013. Durante esse período, eu não sei muito bem, eu sou péssimo em datas, porque durante esse período foi um período onde eu tive muitas experiências de misticidade, muitas experiências místicas. E nesse período de forte e intensa experiências místicas, era algo que acontecia cotidianamente e eram como se fossem explosões, vamos dizer assim, no modo de falar, Então, eram experiências que eu tinha consecutivas e intensas, com os anjos, com a própria Virgem Maria. Essa eu me lembro porque realmente ficou registrado no meu inconsciente, no meu subconsciente e no meu consciente. Se deu no dia 20 de dezembro de 2012. Posso até algum dia relatar aqui sobre a experiência que eu tive com a Virgem Maria. Mas aqui hoje eu vou especificamente falar essa experiência com a Santa Teresa d'Ávila. Sim, Santa Teresa d'Ávila foi a primeira santa, o primeiro santo em quem tive uma aparição e um contato.
Como eu estou relatando para vocês, eu já tinha tido experiências com meu anjo da guarda, com o anjo da guarda de outras pessoas, com a Virgem Maria, com os arcanjos, em especial São Miguel Arcanjo. Já tinha tido uma experiência com ele, já tinha tido experiência com a hierarquia dos anjos, com as 9 hierarquias celestes, né? E depois de todas essas experiências intensas que eu tive, ali eu acho que no final de 2020, no começo de 2013, nessa transição de tempo, foi quando eu fui visitar uma capela, que essa capela, tantas e tantas vezes eu já fui lá e participei das Santas Missas, Capela Sagrada Família, que fica no Montese, aqui em Fortaleza. E chegando na capela, para participar da Santa Missa das 7 horas da noite, quando eu coloquei o meu pé dentro para entrar dentro da capela, eu senti algo diferente. Eu percebi algo diferente. Percebi uma força diferente naquele local, especificamente naquele dia, naquela hora, naquele momento. Isso se dá por um processo que o mundo espiritual, ele nos prepara antes, e também até o ambiente, mesmo já sagrado, quando algo diferente vai acontecer, é como se Deus ele nos preparasse, ele preparasse o nosso coração, o nosso psicológico também, o nosso espírito e o nosso corpo, né? Ele nos preparasse ali geral para aquilo que nós vamos vivenciar com ele, né? Com o mundo espiritual, com o próprio Deus, com os seus anjos, com os seus santos, com a Virgem Maria, com São José. Então, nessa experiência, assim que eu logo entrei na igreja, ali na porta mesmo, eu já senti essa pressão do mundo espiritual, esse algo a mais, né? E nisso, eu entrei e fiquei olhando fixamente para frente. Lá no altar é uma capela pequena, né? É grande, mas não é tão grande quanto uma igreja, né? Existem igrejas enormes. Essa não, é uma capela, vamos dizer assim, é uma capela, porém muito acolhedora, né? E lá do altar eu vi aquela mulher vestida com as vestes parecendo de uma freira, de uma monja, né? E o hábito dela tinha aquelas cores preta com branco, né? Eu vi aquele hábito mesmo de freira. Ele estava lá no altar. Quando eu vi, me chamou logo a atenção daquela presença diferente, né? Que estava ali. Existiam também outras pessoas que estavam no mesmo ambiente, né? Não no altar, mas estavam ali no ambiente, estavam na capela. Eu observava as outras pessoas, eu via os anjos, existiam anjos ali presentes, o meu anjo da guarda estava do meu lado, e eu vi essa mulher em cima do altar. Eu me lembro que eu olhei assim para o lado e perguntei para o meu anjo da guarda: quem é ela? No mesmo instante em que eu perguntei quem é ela saiu levitando do altar. Então, evidentemente, ela estava em espírito, né? Embora eu tivesse conseguido ver corporalmente, tal como eu vejo uma pessoa, mas digamos assim que é em espírito, né? Ela estava ali presente no altar e ela veio levitando e se aproximando em um ritmo contínuo, porém lentamente. Ela foi se aproximando de mim. Quando ficou numa distância de mais ou menos um metro de distância, talvez menos de 1 metro, e quase na minha altura, só que ela ainda estava
pouco maior do que eu. Então ela própria disse, né? Eu sou Teresa. Perguntei para o meu anjo da guarda, mas ela teve acesso, né? Eu perguntei para o meu anjo da guarda telepaticamente, né? Perguntei para ele mentalmente quem é ela, e ela foi e me disse, né? Eu sou Teresa, aquela que veio de Ávila. Quando disse isso, eu disse Teresa d'Ávila. Então ela sorriu e lentamente foi retornando para o altar. Esse fato aconteceu, ela ficou lá no altar, os anjos transitando constantemente, iniciou a Santa Missa. No momento da própria Santa Missa, no momento da consagração, aí foi a última lembrança que eu tenho dela. Foi quando eu vi que ela estava de joelhos olhando para a Sagrada Eucaristia, no momento da consagração. E eu olhei também para a Sagrada Eucaristia. E ali eu mantive o meu olhar fixo na Sagrada Eucaristia. Não sei ao certo quando ela sumiu. Quando eu dei por mim, ela já não estava mais ali presente. É como se não tivesse estado ali presente desde o início. Mas foi justamente ali no momento da consagração, a última vez que eu a vi, né? Naquele momento, naquele dia especificamente. Então ali foi um contato em que eu tive com Santa Teresa d'Ávila. Há um detalhe que eu quase me esqueço. Nessa aproximação, quando eu perguntei quem é ela, que ela se aproxima e diz para mim, eu sou Teresa, aquela que veio de Ávila, ela me disse a seguinte informação: assim como eu, também você foi transverberado pelo amor de Deus. Essa foi a palavra que ela me disse naquele dia. Depois eu posso até explicar para vocês o que significa o fenômeno, a graça de transverberação, né? Levando-se em conta que tudo o que eu relato aqui, eu vou me apoiando naquilo que é as Sagradas Escrituras, eu estou em obediência, né, com o catecismo, são revelações privadas que ninguém não precisa acreditar, né? Mas como São João da Cruz ensina, que se é uma experiência real e o seu diretor espiritual ele vê proveito em que você relate para o próximo, eis-me aqui. Então eu vou relatar como no sentido de que vocês possam, através desses relatos, fazerem uma nutrição espiritual na vida de vocês. Então, essa foi a primeira experiência que eu tive com Teresa d'Ávila. Foi uma experiência bem breve e bem rápida. Eu voltei para casa impactado. Impactado primeiramente por ter recebido a Sagrada Eucaristia, o maior impacto que existe. E em segundo, porque tive essa graça de saber que verdadeiramente, né, nós estamos em comunhão com os santos. A igreja que nós frequentamos é a mesma igreja que Santa Teresa d'Ávila frequenta, a Igreja Católica Apostólica Romana. A mesma Ave Maria que nós rezamos, também Santa Teresa pronunciou em seus lábios, né? Então essa foi a experiência que eu tive com Santa Teresa d'Ávila. A primeira, né? Passado alguns dias depois, um tempo depois, onde eu já tinha tido, continuei tendo experiências com o meu anjo da guarda, experiências com o próprio Espírito Santo, experiências com o amor de Deus e com a presença dele, experiências com as almas do purgatório, né? Então, nessas experiências em que eu fui sendo formado, em que eu fui vivenciando,
Também em 2013, um dia, logo pela manhã, o meu anjo da guarda olhou para mim, logo assim que eu me acordei, e ele me disse: hoje nós iremos peregrinar. Quando o meu anjo da guarda dizia: hoje nós iremos peregrinar, eu simplesmente já sabia que naquele dia eu iria caminhar com ele, e não importava muito para onde nós íamos. Eu sabia que a caminhada iria ser longa para alguma igreja, ou então para alguma pessoa, normalmente algum místico aqui de Fortaleza. Então eu me levantei, tomei um banho, me arrumei e já comuniquei a minha mãe. Nesse tempo eu morava com meus pais. Já comuniquei minha mãe: mãe, olha, eu estou indo peregrinar. Você vai com quem? Não, eu vou com o meu anjo da guarda, nós vamos peregrinar. Amém. Então vai em paz, que Deus a abençoe e guarde no mim, como ela sempre costuma dar essa bênção. E ali eu saí junto com o meu anjo da guarda, ele ia do meu lado, mas logo que nós saímos de casa, existiam 3 anjos, alguns anjos, dominações, anjos de alta hierarquia, anjos da hierarquia dos domínios, coisa que é incomum para mim. Naquele momento, naquele dia especificamente, esses anjos estavam conosco e eles iam na frente, assim, questão de 1 metro de distância de nós, eles iam na frente, e nós que eu digo, eu e meu anjo da guarda, íamos atrás o seguindo. E nós saímos andando do Montese para o centro de Fortaleza. Eu simplesmente ia seguindo eles, e aqui acolá o meu anjo da guarda ia me orientando. Quando nós chegamos ali numa igreja da Praça do Ferreira, que nós já tínhamos andado bastante, quando nós chegamos na igreja da Praça do Ferreira, tinha lá uma senhorinha que eram freiras, elas estavam conversando. E meu anjo da guarda me disse: pergunte a ela aonde fica a Igreja do Carmo. E aonde ela disser que fica a Igreja do Carmo, nós vamos pegar a contramão. Meu anjo da guarda disse isso e ficou em silêncio. Os anjos de dominações, eles pararam no canto, né? Durante esse momento que eu estava sendo acompanhado pelos anjos de dominações, aconteceu um efeito físico muito interessante. Ao meu redor parecia que existia um campo de força, onde, quem sabe, andando aqui na rua do centro de Fortaleza, sabe como é, né? Uma multidão de pessoas, uma grande aglomeração, muita gente junto. Então, nesse dia especificamente, à medida em que eu ia caminhando, parecia que tinha ao meu redor um campo de força, onde algumas pessoas não conseguiam se aproximar de mim, e as pessoas simplesmente saíam do meio, e elas não tinham acesso a mim. Isso se deu um efeito não por mim, mas pela presença dos anjos domínios, dos anjos dominações, eles que estavam ali dominando o ambiente, né? Me protegendo ali. Então eu cheguei até essa freira e perguntei a ela: olha, eu queria que você me informasse, por gentileza, aonde fica a Igreja do Carmo. Aí a freirinha me explicou: ah, meu filho, você precisa ir por essa rua aqui. Apontou para lá. Imediatamente o meu anjo da guarda tocou no meu ombro e disse: vamos, e saiu bem nitidamente a direção oposta. Eu olhei para ela e disse: obrigado, irmã. Aí saí na direção oposta. Ela até disse assim: garoto, não vá por aí, não é aí não, é pro lado de cá, é pro lado de cá. Eu disse: eu sei, obrigado, obrigado. Mas é porque realmente os anjos, eles são dessa maneira, né? Eles não nos explicam, eles querem que a gente obedeça.
Não é que ele não nos explique, eles só explicam o que é necessário. Não sei, aqui é uma opção minha que eu estou dizendo, né? Não sei se no momento em que eu perguntei algum livramento eu tive, eu não sei o que foi que aconteceu, mas eu simplesmente obedeci. O anjo da guarda disse: olha, você vai perguntar a essa senhora, quando ela explicar, nós vamos na direção contrária. Os anjos, eles têm a presciência angélica, eles poderiam simplesmente nós termos ido diretamente, mas por alguma razão, né, nós saímos caminhando, transitando, dando voltas no centro, até chegarmos na Praça do Ferreira e acontecer isso. Imediatamente eu saí junto com o meu anjo da guarda, junto com esses anjos de dominações. E eu sei que nisso nós fomos nós fomos parar na Praça da Sé, na Igreja da Sé, a Catedral de Fortaleza. Quando eu cheguei naquela catedral, então os anjos domínios, eles disseram: nós o guiamos até aqui. Depois disso desapareceram e ficou eu e meu anjo da guarda. Eu entrei, meu anjo da guarda disse: é aqui mesmo, aonde você precisa ficar. Eu entrei junto com meu anjo e depois eu vi uma luz ali em um dos bancos. Fui até essa luz e me ajoelhei e me pus em oração. Fiquei ali rezando, não me lembro se rezei o terço. Eu não sei o que eu estava rezando ali no momento, mas eu sei que ali durou alguns minutos, talvez 20 minutos, 30 minutos. Eu fiquei ali em oração. Muitos anjos estavam presentes, mas, por estranho que fosse, a catedral estava completamente vazia, como se Deus literalmente tivesse preparado aquele local para mim e para Teresa. Para Teresa, por que eu vou dizer para Teresa, né? De repente eu senti uma presença próxima a mim, né? E olhei para trás e realmente ali estava uma freira, uma mulher de joelhos, orando também. Na mesma hora, logo eu reconheci os traços que eu tinha visto. Eu disse: meu Deus, Teresa d'Ávila. Então eu me levantei e fui até a direção dela. Ela se levantou e saiu caminhando comigo, passeando dentro da catedral. E ela foi me mostrando os vitrais. Ela foi me apresentando a Catedral de Fortaleza. E ali nós tivemos uma conversa de em torno de 1h30. Onde ela começou a me explicar: olha, a nossa alma, a alma humana, é como essa catedral. É cheia de vitrais. Olha aquele vitral ali, por exemplo, como ele está iluminado. Aquele ali não está tanto. Por quê? Porque o sol não está agindo com a mesma intensidade. Assim é a alma humana quando peca venialmente. Acaba se distanciando do sol. A alma, se pecar mortalmente, existe o sol, mas é como se ele não existisse ali, se ele não estivesse presente ali. Então ela começou a me explicar sobre os degraus da santidade, o caminho de perfeição. E nisso ela começou a me falar sobre a intimidade com Deus, que é como se fosse a intimidade de um matrimônio. E nisso ela foi me falando também sobre o matrimônio espiritual. E algumas coisas ela foi me explicando nesse dia. Após esse processo de grande momento com ela, eu perguntei tudo aquilo que eu tinha dúvida na época sobre as coisas místicas que eu vivenciava. Eu disse: olha, mas como é que eu vou precisar vivenciar isso? E algumas coisas ela foi me explicando, né? Inclusive ela me deu algumas orientações.
ela me disse: olha, eu estarei intercedendo por você, estarei intercedendo por sua missão, mas você precisa fazer a sua parte. Então ali foi um momento onde eu tive realmente um diálogo, um colóquio de 1h30 com Santa Teresa d'Ávila. Foi uma graça única e particular, onde eu aprendi coisas que realmente, às vezes, nem mesmo nos livros não se ensinam e não se encontram. Depois desse momento, ela saiu para um lado e eu, orientado pelo meu anjo da guarda, saí da catedral. Depois disso, voltei para casa. Para casa foi mais fácil eu ter voltado, foi bem mais simples ter retornado para a minha casa, porque eu já sabia o caminho a pé, né? E ali eu cheguei em casa ali por volta ali tinha saído cedo por volta de 8 horas, cheguei em casa ali por volta de 1h, 2h. Mas enfim, foi um momento maravilhoso, né? Um momento realmente cheio de graça, esse contato que eu tive com Santa Teresa d'Ávila. Tenho um amigo meu, um conhecido, faz tempo que eu não o vejo, que ele era muito estudioso de Santa Teresa d'Ávila. Ele já tinha lido os livros dela, todos eles, né? E um dia ele sabia sobre as minhas experiências místicas e eu também sei de algumas experiências místicas dele. E nós fomos conversar sobre algumas coisas. Nessa conversa, esse amigo ele me fez algumas perguntas sobre Teresa d'Ávila. A forma que eu respondia a essas perguntas com uma certa propriedade e autenticidade, ele disse: olha, em qual livro de Teresa você encontrou isso? Essa informação, que informação riquíssima! Realmente, em qual livro? Então eu disse para ele: olha, meu amigo, eu nunca li nenhum livro de Santa Teresa d'Ávila. Não, você não pode não ter lido. Como é que você nunca leu nenhum livro dela e você está me explicando essas coisas? Quase como se fosse ali exatamente o que está escrito nos livros. Aí eu disse: olha, aconteceu essa experiência dessa maneira, dessa maneira, dessa maneira. E comecei a relatar a experiência que eu tinha tido com Santa Teresa d'Ávila, né? E aí ele ficou realmente assim bem impactado, não tanto pelo fato de eu ter visto a Santa Teresa d'Ávila, mas por aquilo que ela me ensinou, por aquilo que ela me repassou, né? Eu particularmente já tive experiências com alguns santos, né? Como o São Dionísio ou Areopagita. Já tive experiência com santos da Igreja Católica Apostólica Romana, mas que nem são divulgados, nem são conhecidos, como São Xenaias ou Filoxeno de Herápolis, e alguns outros santos que apareceram para mim, como Santa Hildegard von Bingen, que apareceu para mim e me ensinaram algumas coisas. Eu posso sim relatar algumas dessas experiências aqui para vocês, né? Inclusive a nossa missão Regar l'Étoile é justamente essa missão de estudo sobre a misticidade católica, né? De uma forma séria, de uma forma, embora eu fale de forma simples, porque sigo aquilo que São Dionísio, o Areopagita, me ensinou, né? Ele sempre me ensinou o seguinte: meu filho, sempre fale com simplicidade. Os místicos precisam utilizar sempre um linguajar simples e acessível a todos, né? Se baseando no próprio Cristo, no próprio nosso Senhor Jesus Cristo, né? E para isso nós vamos utilizar nas nossas formações daqui para frente as Sagradas Escrituras,
a patrística, livros bons como O Castelo Interior, de Santa Teresa d'Ávila. Hoje em dia eu leio O Castelo Interior, né? O Catecismo da Santa Igreja, né? Para a gente poder falar sempre baseado na Bíblia, no Catecismo e no Sagrado Magistério, perdão, na Bíblia, na tradição e no Sagrado Magistério, né? Que é o tripé da Santa Igreja Católica, né? Da nossa fé católica. Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado desse relato de experiência que eu relatei. Também daqui para frente eu vou escolher algum tema místico, né? Vocês podem também pedir que, olha, eu estou em dúvida disso, daquilo outro. Então vocês podem me perguntar sobre algum tema místico, né? E na medida do possível eu vou responder aqui. Vou sempre abordar algum tema e vou sempre dar esse direcionamento, né, para vocês, baseados, e como eu disse, no catecismo, em livros católicos, na Sagrada Tradição, no Magistério, nas Sagradas Escrituras, e também nas minhas experiências, as experiências que eu tenho dentro da vivência católica, né? Aquilo que o meu diretor espiritual, né? Aquilo que em discernimento o Espírito Santo colocar no meu coração, que vale a pena ser repassado, que através desse relato haverá frutos de santidade. Na medida do possível, eis-me aqui, né? Vou me doar 100%. A missão Regar l'Étoile, né? Por que significa Regar l'Étoile? Olhar a estrela, onde a estrela é o coração de Nossa Senhora, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós precisamos repousar o nosso olhar no coração da Virgem Maria, em nosso Senhor Jesus Cristo, e cada vez mais unir a nossa alma com a dela, pois só assim nós vamos poder fazer aquilo que a Bíblia nos ensina, ter os pensamentos de Cristo, né? Porque, como diz em 1 João capítulo 2, versículo 6, aquele que afirma permanecer em Cristo deve viver como ele viveu. E nós só vamos conseguir fazer isso unindo a nossa alma com a alma da Virgem Maria, nos revestindo das virtudes e da graça dela. Qual a maior virtude de todos os santos? A virtude da humildade. Então que nós possamos ter esse coração humilde, manso e humilde como o coração de Jesus. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe, guarde e ilumine. E na medida do possível, eis-me aqui, né? Vocês podem colocar nos comentários desse vídeo algum tema que vocês querem que eu aborde, tá? Algum tema que vocês têm dúvida. Pode ser, por exemplo, sobre almas do purgatório, sobre combates espirituais, sobre o que é a mística católica, o que realmente é mística, sobre algum santo, se eu tive alguma experiência com algum determinado santo, como foi. Tanto perguntas voltadas à minha pessoa, como tanto perguntas gerais. Na medida do possível, eis-me aqui. Eu irei sim me expor, porque só dá para a gente evangelizar, levar Jesus Cristo, quando nós realmente testemunhamos esse Deus vivo em nossas vidas. Então, eu guardei o tesouro até aqui, mas agora nosso Senhor Jesus Cristo, ele me pede para eu colocar esse tesouro que não é meu, é Ele próprio agindo em mim, na minha vida, né? À luz de todos, à luz de todos. A luz deve brilhar para que todos possam ver nosso Senhor Jesus Cristo, né? Eu sou apenas um miserável pecador, apenas um mensageiro de Cristo, né? Que vou estar anunciando o Evangelho de todas as maneiras possíveis, mostrando aquilo que há de melhor que Deus fez na minha vida. Tá bom, gente? Que Deus abençoe, guarde e ilumine. E na medida do possível, eis-me aqui. Paz e bem. Espero que vocês tenham gostado.
Vou rezar agora por vocês como ministro de cura e libertação. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, que não sejam as minhas mãos, mas sejam as tuas mãos. Nada sou, nada serei, mas serei tudo com meu Deus. Pela poderosa intercessão de São Miguel, rezo essa oração de São Miguel Arcanjo. Sancti Micael Arcangelo defende-nos imperio, contra nectiais diabolistum presidium, imperiti de Deus, supplicis de precamur, tu que príncipes militei celestis satananosque espíritos malignos, que ad perditione animarum pervagatur, divina virtude inferno detrude. Amém. Pela poderosa intercessão de São Gabriel Arcanjo, eu peço, meu Deus, que esses corações, as almas, todas as pessoas venham a ser consoladas pela doçura e pela candura do Teu divino Espírito Santo, pela poderosa intercessão do Arcanjo Gabriel. San Michele Arcangelo defende-ci nella battaglia, citro nostro sostegno contra la perfidia e la insidia del diavolo, che Dio eserciti su dominio su di lui ti preghiamo supplichevoli, il tuo principe della milizia celeste, con la potenza divina, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, i quali errando nel mundo para perdere le anime. Amém. Meu Deus e meu Pai, eu peço a poderosa intercessão e ação de São Rafael Arcanjo e de seus anjos, que eles venham visitar os lares, trazendo cura emocional, cura interior, que através, meu Deus, desse relato, as pessoas venham a ser curadas na fé dela, naquilo que elas precisam ser ressuscitadas. Vem ressuscitar, vem dar a graça da cura, do perdão e da confiança em Deus. Holy Michael the Archangel, defende os in battle. Be your safeguard against the victorious and snare of the devil. May God have looked in him we have been prayed. And to you, O Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who wander through the world, sinking the ruins of souls. Amen. Que Deus abençoe, guarde, ilumine os lares de vocês. Estamos e vamos permanecer reunidos e unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, gente. Deus abençoe.